Essa questão é típica de concursos e vestibulares. Observe bem. Alugam-se apartamentos. Nesta oração, qual é o sujeito da frase acima? Você diria alugam, apartamentos, se ou o sujeito é inexistente? Bem, anote essa dica que ela é valiosa. O primeiro passo é você reconhecer quem é o verbo. É o que expressa a ação, alugam. Alugam é o verbo. Se você notar o verbo, ele está ligado a uma partícula se. Mas que tipo de verbo é esse? Ele é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Quando que o verbo é transitivo direto? Quando você fizer a pergunta o que para o verbo. E o verbo é transitivo indireto quando você fizer a pergunta de que para o verbo. Por exemplo, eu aluguei. Aí você pergunta o que? Por isso que o verbo alugar, ele é um verbo transitivo direto. Agora, se você perguntar, eu precisei, aí você vai e pergunta, de quê? Aí, no caso, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. E o se, que está ligado a este verbo, ele tem funções diferentes, quando o verbo que vem acompanhado dele for transitivo direto e indireto. Se o verbo se, ele vier acompanhado de um verbo transitivo direto, se ele vier acompanhado, o se ele funciona como partícula apassivadora. Anota essa dica. Partícula apassivadora. E quando o se vier acompanhado de um verbo que é transitivo indireto, aí o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, serve para dizer que o sujeito é indeterminado. Pronto. Quando o verbo é transitivo direto e estiver ligado à partícula se, esse se funciona como partícula passivadora. Se o verbo que é transitivo indireto estiver ligado à partícula se, como é o caso do verbo precisar, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Portanto, nesta frase, alugam-se apartamentos, o verbo alugar, ele é um verbo transitivo direto. Sendo um verbo transitivo direto, o se que está ligado a ele funciona como partícula apassivadora. O que essa partícula apassivadora faz? Eu posso transcrever essa mesma oração na voz passiva. Por exemplo, assim como eu falo alugam-se apartamentos, eu posso dizer apartamentos são alugados. Aí fica mais fácil descobrir quem é o sujeito. Porque o sujeito, ele sempre vem acompanhado de um verbo. Então, no caso, ó, apartamentos é o sujeito. Alugam é o verbo, apartamentos é o sujeito, o se funciona como partícula apassivadora, e como apartamentos é o sujeito, ele é um sujeito simples, não é um sujeito inexistente. Por isso que para essa questão, a opção correta seria a letra B, apartamentos. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.